Olá, irmãos em Cristo. Eu sou a Sara e hoje venho-vos falar de imagens de escultura, adoração a ídolos e o que é que a Bíblia nos diz sobre isso. Então, eu vou-me basear sobre as Escrituras, vou ler, sabendo que Deus é imutável desde o início. Ele é o mesmo, Ele não muda. E então vamos ver o que é que Deus nos diz. Jesus disse-nos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se Jesus diz, e Ele é o início, Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E nada do que se fez existiria se Jesus não estivesse presente. Então, vamos começar. Deuteronômio 5, no versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que há acima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, zeloso, e visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração dos que me odeiam, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Depois, no Salmo 115, a partir do versículo 4, temos: seus ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam. Nem fala alguma sai de sua boca, garganta. Aqueles que os fazem são como eles. Assim também é cada um que confia neles. Ó Israel, confia no Senhor. É Ele o teu socorro e o teu escudo. Depois em Jeremias 7, versículo 18, temos: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu. E oferecem sacrifícios a outros deuses a fim de me provocarem à ira. É isto que Deus diz. Apanham lenha, os pais, para acender o fogo. As mulheres amassam farinha para fazerem bolos à rainha do céu. Isto é em Jeremias, no Antigo Testamento. E Deus diz que é para lhe provocarem a ira. E Deus chamou-me para vir aqui falar dos ídolos e da adoração à rainha dos céus. Cuidado. Isso provoca ira em Deus. É verdade. Mas quando nós não temos sede de ler a Bíblia e queremos nos homens, maldito o homem que acredita noutro homem. Orai sobre tudo o que ouves. Vai às Escrituras e confirma. Vigiai. Estudai as Escrituras e examinai tudo. Retenham o que é bom. E o que é bom é o que está na Escritura, a palavra de Deus. Muito é um engano no final dos tempos. Principalmente àqueles que não se permitem sair do conforto daquilo que lhes foi ensinado. Porque sim, nós estamos como no Egito. Há uma parte da história que se chama Renascimento. A época renascentista já foi há mais de 400 anos.
E o povo de Deus que esteve no Egito esteve lá mais de 400 anos. Por isso Deus disse que seria o último êxodo. O primeiro foi a saída do Egito e da adoração a todos aqueles deuses. 400 anos depois o povo já não sabia como se adorava a Deus. Eles tinham absorvido todo o conhecimento daquele povo durante todos aqueles séculos. Igualmente nós. Mas nós hoje temos a Bíblia. Nós hoje temos tudo para poder conhecer a Deus da forma correta. Continuemos. Em Mateus 11, versículo 11, isto foi Jesus a falar. Estávamos a falar da Rainha dos Céus. E Jesus veio-nos dizer uma coisa. Na verdade, eu vos digo, de entre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João, o Batista. Contudo, aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. Então, se Jesus nos diz que as palavras dele não passarão, o céu e a terra vão envelhecer como roupa, mas as palavras dele não passarão. E ele aqui em Mateus 11, versículo 11, diz-nos que dentre os nascidos de mulher não apareceu um maior do que João Batista. Cuidado com a adoração à Rainha do Céu. Cuidado. Não façam isso. É abominação para Deus. Vamos continuar. Em Isaías 46, a partir do versículo 5, temos: a quem vós me assemelhareis, fala Deus, e fareis igual a mim, e a que me comparareis, para que nós possamos ser semelhantes? Eles tiram ouro da bolsa e pesam prata na balança e contratam ourives. E ele faz disto um Deus. Eles se prostram e sim, eles o adoram. Eles o sustêm sobre o ombro, eles o levam e depois o dispõem em um lugar e ele ali permanece. Deste seu lugar não se ausentará. Sim, alguém clamará a ele. Contudo, ele não pode responder nem salvá-lo do seu problema. Em Jeremias 10, versículo 5. E como um espantalho em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico é o poder do teu nome. Em Miqueias 5, versículo 13. Destruirei todas as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas idólatras, e não mais vos curvareis em sinal de culto e adoração diante das obras feitas por tuas próprias mãos. Arrancarei do meio de ti os teus postes sagrados e derrubarei todos os vossos ídolos e cidades idólatras. Com toda a ira do meu zelo e indignação me vingarei das nações pagãs que não me obedeceram. Em Abacuque 2, versículo 18. Que aproveita a imagem de escultura depois que o seu artífice a esculpiu? Ela é a imagem de fundimento. Ensina mentiras para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda! E à pedra muda: levanta! Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata e não há fôlego.
de forma alguma dentro dela. Mas o Senhor Deus está em seu santo templo, que toda a terra se cale diante dele. Satanás também disse a Jesus: tudo isto te darei, porque a mim me foi oferecido. Se prostrado me adorares, te oferecerei. E Jesus disse: adorarás somente o Senhor teu Deus. E depois ainda há aqueles que se viram para adorar os mortos. E eu acrescento aqui o que diz a Bíblia. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se com eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do meu povo. Jesus nasceu, teve os seus apóstolos, e João foi um deles. Quando tinha mais ou menos 79 anos, ele teve a visão de Apocalipse. Já Jesus tinha ascendido aos céus. Jesus foi digno de abrir o rolo que estava selado. Até então, ninguém era digno de o abrir. Isto está descrito em Daniel. E João, ao receber todas estas visões, em Apocalipse 19, versículo 10, então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés, do anjo, num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora somente a Deus. Em Apocalipse 22, a mesma situação. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos estes acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E em 1 Timóteo 2, versículo 5, lemos: porque há um só Deus e um só mediador intermediário entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo, homem. Ele se entregou em resgate. Só um. Hebreus 5, versículo 1, porque todo o sumo sacerdote dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, este sacerdote deve oferecer sacrifícios pelos pecados, em primeiro por si e depois pelo povo. Porque os sacerdotes que eram designados para poder entrar neste lugar, eles só podiam fazer isso uma vez por ano. Jesus não precisou de oferecer sacrifícios por ele. Ele era puro, íntegro. E ele conseguiu entrar no lugar santíssimo, o lugar onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus, o núcleo da presença de Deus, que estava separado com um véu. Porque a santidade de Deus era tanta que quem se aproximasse em pecado, morreria. Jesus entrou neste lugar santíssimo para sempre. Como eu posso dizer para nós, 24 sobre 24 horas. Entrego-vos esta palavra em nome de Jesus, que Ele vos abençoe. Amém.